E explodiu mais uma grande bomba milionária dentro do Corinthians. Paredão Hugo Souza ficou de fora da última convocação antes da Copa do Mundo e finalmente o atacante Memphis marcou seu primeiro gol nessa temporada 2026. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o vídeo de hoje é um oferecimento do Super App da Gringo. Você sabia que no Super App da Gringo você resolve o seu IPVA com muita tranquilidade e segurança? Além disso, você consulta multas, Renavan, baixa CRLV e tem a sua CNH digital em mãos de uma forma muito simples. E sabe o que é melhor? No Super App da Gringo, você parcela todos os seus débitos em até 12 vezes no cartão de crédito com uma segurança total. Eu vou deixar um link no comentário fixado do vídeo para você baixar o Super App da Gringo, o aplicativo que é o melhor amigo do motorista. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o atacante holandês Memphis. Finalmente ele marcou o seu primeiro gol nessa temporada de 2026. No último domingo, o Corinthians foi até a Vila Belmiro visitar o Santos para o jogo da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Pressão, Corinthians estava a 4 jogos sem vencer, muitos detalhes envolvendo pressão para o lado do treinador Dorival Júnior, absolutamente que uma vitória seria essencial, mas infelizmente não vencemos, ficamos no empate contra a equipe do Santos na Vila Belmiro. Além da pressão para os lados do treinador, também pressão para o lado do atacante camisa 10, o holandês Memphis, um dos jogadores com os maiores custos dentro do elenco. O Memphis, que ainda não havia marcado nenhum gol nessa temporada 2026, marcou o seu primeiro gol contra o Santos em 11 partidas. Antes desse primeiro gol, ele havia dado apenas uma assistência, tinha só uma participação em gols. Então hoje estamos falando de um Memphis que tem um gol e uma assistência em 11 jogos. Absolutamente que os números, o rendimento do Memphis acabam rendendo críticas para os lados do atacante holandês. Eu particularmente espero que esse primeiro gol seja apenas o primeiro de uma sequência, porque sabemos da importância que o Memphis tem para o grupo. Tomara que a partir de agora ele desencante e marque vários gols, porque sinceramente estamos necessitando. A minha opinião quanto ao Memphis finalmente ter marcado seu primeiro gol nessa temporada 2026 é a seguinte. Estamos falando de um Memphis que, quando a temporada começou, com os trabalhos, os atletas retornando no dia 3 de janeiro, o Memphis ficou praticamente um mês trabalhando, tratando, na verdade, um problema no joelho esquerdo, que se fala que é um edema ósseo. Então o Memphis ele acabou tendo praticamente uma pré-temporada completa. Quando falamos de um Memphis com os custos que ele tem, a importância que ele tem dentro do elenco, inclusive é chamado de chefe, você ter apenas uma assistência em um gol em 11 partidas, absolutamente que se tratando do atacante holandês, são números ridículos. E esses rendimentos dele acabam de uma certa forma levantando questionamentos. Por exemplo, os principais críticos dizem que o Memphis só está aguardando a Copa do Mundo, que ele não quer se comprometer e tudo mais. Lembrando que tem detalhes importantes nisso tudo, como principalmente a dívida que o Corinthians tem com o jogador, que hoje fala-se que está na casa de 40 milhões. Absolutamente que isso também acaba se levantando questionamento. Será que o Memphis não está jogando direito porque ele não recebeu também da forma correta? Enfim, eu particularmente, a minha opinião em relação ao Memphis é que é um jogador muito importante para o grupo e tomara que esse gol marcado contra o Santos, e na verdade foi um golaço, ali mostra que realmente o Memphis tem muita qualidade, que daqui para frente ele consiga ter uma sequência de bons jogos e absolutamente que marque gols.
E agora vamos falar sobre o paredão Hugo Souza. Uma surpresa acabou acontecendo em relação à convocação para a Copa do Mundo. O paredão ficou de fora da última convocação antes da Copa do Mundo. Será que isso de repente pode atrapalhar o rendimento de um dos principais jogadores do atual elenco do Corinthians? O paredão Hugo Souza já era praticamente certeza na Copa do Mundo que vai acontecer na metade desse ano, desde que o Carlo Ancelotti assumiu a seleção brasileira. Ele sempre convocou o paredão Hugo Souza, só não convocou, por exemplo, quando o Hugo teve uma lesão e não tinha condições de jogo. Absolutamente que na última convocação antes da Copa do Mundo, que aconteceu na segunda-feira, dia 16, todos estávamos na expectativa que o paredão Hugo Souza não ficaria de fora dessa convocação, mas ele acabou ficando. O Ancelotti acabou optando em convocar o Alisson, o Ederson e também o Bento, deixando o Hugo Souza de fora. Inclusive, ele até justificou a ausência do Hugo Souza, dizendo que não está fechado e tudo mais. Absolutamente que a principal preocupação entre nós corintianos é sobre o rendimento do paredão Hugo Souza. Muitos passaram a questionar: será que o Hugo Souza vai cair de rendimento? Será que de repente teremos um jogador que possa desanimar em relação a essa não convocação? Bom, vamos lá. Estamos falando de um paredão Hugo Souza que, apesar de jovem, já tem muita experiência, principalmente com situações adversas na sua carreira. Então, absolutamente que acreditamos que ele vai conseguir absorver isso tranquilamente, porque ainda teremos a convocação final. É só ele continuar trabalhando e tendo um grande desempenho. Afinal de contas, estamos falando de um dos principais jogadores do Corinthians. É seguir firme, como eu disse, trabalhando. A minha opinião quanto ao paredão Hugo Souza ter ficado de fora dessa última convocação antes da Copa do Mundo é a seguinte. Bom, última convocação porque a próxima convocação já será a lista final. E aí quem estiver vai, quem não tiver não terá mais chances de ir. Ao meu ponto de vista, absolutamente que todo torcedor corintiano fica com a preocupação. Preocupação nossa é o Corinthians. Será que isso de repente pode desanimar o paredão Hugo Souza? Eu vou ser muito sincero com vocês. O Hugo, ele já passou por momentos muito difíceis na sua carreira. Então, eu particularmente acredito que ele vai saber assimilar isso e vai continuar trabalhando fortemente para tentar estar na lista mesmo final, que será no mês de maio. Sinceramente, eu não vejo de repente o Hugo Souza entregando os pontos em um momento em que ainda ele tem condições de continuar lutando. E outra, como eu disse, já está acostumado com situações adversas na sua carreira. O Hugo teve momentos questionáveis nesse início de 2026. Ele andou tomando alguns gols que ele não costuma tomar. Claro, também tivemos o Hugo Souza, decisivo como sempre, pegador de pênaltis. Então, eu particularmente ainda acredito que ele tem chances totais de ir para a Copa. Claro, não ser convocado na última convocação antes da lista final, absolutamente que muitas coisas devem passar pela cabeça do jogador. Mas é como eu disse, eu acredito que ele terá tranquilidade e saberá absorver essa situação tranquilamente por toda a experiência que ele já tem. Vou torcer muito por ele para que ele continue evoluindo. Claro, é um dos principais nomes do nosso timão e claro que tudo possa dar certo para ele, porque é um jogador que trabalha muito e merece. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre bomba. Explodiu mais uma grande bomba envolvendo milhões dentro do Corinthians e, sinceramente, podemos dizer que é uma das maiores bombas que explodiram dentro do clube nos últimos anos. Eu vou contar e explicar tudo certinho para vocês. Sabemos que o Corinthians acabou aderindo ao RCE, Regime Centralizado de Execuções, para organizar as suas dívidas e absolutamente pagar a credores que estavam absolutamente tentando receber os valores que o clube lhes deve e, claro, também
evitando uma forma de ter bloqueios de contas e tudo mais, penhoras, enfim. Corinthians adquiriu o RCE, mas uma bomba explodiu. A perícia apontou inconsistência milionária nas contas do Corinthians às vésperas ali de pagamentos de dívidas. O Corinthians teria deixado de declarar aproximadamente 150 milhões em receitas nos documentos enviados ao RCE. Como eu disse a vocês, é o que permite o Corinthians organizar e parcelar dívidas na justiça. Segundo o perito nomeado pelo tribunal, o clube informou receitas de pouco mais de 64 milhões de reais em fevereiro, enquanto a análise do administrador judicial aponta uma entrada real acima de 213 milhões de reais, uma diferença de aproximadamente 150 milhões de reais. A divergência estaria ligada à exclusão de valores classificados como operações financeiras, transferências, negociações de atletas. Diante disso, o administrador judicial solicitou que o clube se manifeste e, se necessário, direcione recursos de vendas de jogadores para o pagamento de credores, podendo impactar diretamente os próximos repasses. No cenário atual, caixa do clube, 24/2, pouco mais de 20 milhões, dívida imediata estimada, aproximadamente 226 milhões, total no RCE, perdas prováveis cerca de 700 milhões de reais. Apesar de questionamentos de credores sobre inconsistências e critérios de distribuição, o perito reforçou que a legalidade do plano já foi analisada e deve ser mantida. O Corinthians admitiu o equívoco, afirmando que os valores tratam-se de caixa gerencial que será ajustado à contabilidade e ao administrador judicial. Então, estamos falando de uma diferença de aproximadamente 150 milhões de reais envolvidos no RCE e absolutamente que mais uma grande bomba acabou explodindo dentro do Corinthians. Infelizmente, a forma ao qual o Corinthians está sendo administrado há muitos anos, hoje nós estamos vendo cada vez mais as respostas para as dívidas do clube já estarem na casa de 3 bilhões de reais. A minha opinião quanto a essa diferença de 150 milhões que um perito acabou encontrando é a seguinte. Bom, estamos falando de algo inadmissível para o tamanho que o Corinthians tem. Não estamos falando de um pequeno erro que poderia ser tratado, por exemplo, como um detalhe técnico. E sim, estamos falando de 150 milhões. Se fosse, por exemplo, algo na casa de 1 milhão, 2, 5 milhões, 10 milhões. Sinceramente, isso expõe definitivamente uma desorganização gravíssima e, no mínimo, questionável da gestão. O que chama muita atenção nisso é que estamos falando de um processo que foi criado para pagar dívidas e o Corinthians recuperar um mínimo de credibilidade. E claro, em um momento que o Corinthians necessita de transparência. E é aí que surgem dúvidas. Como que pode uma coisa dessas? Para quem é técnico, falar de caixa gerencial e tudo mais, até que pode ser tratado como normalidade, mas para nós torcedores, é no mínimo uma falta de controle. Então, quando você vê uma notícia dessas, de um clube gigante como o Corinthians, capitão, mas você está dizendo que não pode errar? Errar faz parte, errar é humano. Só que esses detalhes, você tem que evitar o erro. Se uma pessoa viu, somou lá, tem que passar por outra, por isso que existem as comissões. Então, o mínimo que hoje vão pensar, isso são sempre tratados como suspeitas, temos que ter muito cuidado naquilo que vamos falar,
Mas muitos podem pensar, por exemplo, que o Corinthians omitiu esses valores, o que absolutamente nós não queremos tratar que seja. Eu, particularmente, sendo bem sincero com vocês, olhando tudo o que vem acontecendo dentro do Corinthians, é por isso que eu falo para vocês cada vez mais. O Corinthians simplesmente não tem mais uma outra saída que não seja uma intervenção judicial. Isso é cada vez mais explícito. Para mim, uma das maiores bombas que explodiram dentro do Corinthians nos últimos anos, mais um grande absurdo. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!